E aí pessoal, tudo bem? No primeiro vídeo do canal, irei falar sobre os Cavaleiros Templários e o seu ocultismo. Bom, será que realmente os Cavaleiros Templários eram envolvidos com o ocultismo? Será que eles faziam práticas pagãs e tinham envolvimento com Baphomet? Será que também os Cavaleiros Templários estavam envolvidos com a Família da Estrela, uma ordem secreta criada por Salomão? Descobriremos isso tudo agora em Occultus Obscurum. Prometerás a Deus e à Senhora Santa Maria que sempre, de maneira absoluta e sem concessões, manterás tua castidade para sempre. E que não obterás riquezas nem honras e nada, nem sequer essa espada te pertencerá. Que servirás a Deus como o mais pobre dos mortais, e que renunciará à vossa vontade até o fim dos dias. Que nunca abandonarás esta casa nem por uma causa forte ou débil, nem por um motivo melhor ou pior. Suportarás as más palavras. E se quiseres dormir, te façam velar. E se desejares velar, te mandem repousar. Pois és servo e escravo desta ordem, e has jurado proteger a cristandade com a tua vida. Pois o templo é a espada de Deus, e tu, templário, o braço forte que empunha sua ira. Bom, antes de falarmos sobre os Cavaleiros Templários, vamos entender o que são as Famílias das Estrelas. Provavelmente elas influenciaram a reconquista de Jerusalém. Bom, as Famílias da Estrela foram criadas por Salomão com o intuito de fazer uma nova ordem mundial, usando meios políticos e econômicos, e se não bastasse, até a força para conseguir os seus objetivos. Farei um outro vídeo falando sobre eles detalhadamente. Mas continuando, as Famílias da Estrela decidiram reconquistar Jerusalém para fins de tesouros e manuscritos sagrados, que se encontravam em poder dos turcos islâmicos. Mas como poderiam alcançar a vitória através de uma distância tão grande e contra as enormes forças à disposição dos turcos muçulmanos? Tomar a Inglaterra com a ajuda de seus amigos nórdicos fora uma coisa, mas mesmo se todas as famílias normandas concordassem em lutar com eles, ainda assim seria um número muito pequeno para cruzar meio mundo a desalojar as hordas muçulmanas da sua terra natal, que era Jerusalém. O plano que foi erudido deve ser reconhecido como o maior golpe de gênio militar que o mundo já conheceu. As cruzadas e a reconquista de Jerusalém envolveu debates, negociações, planejamentos, chantagens e todo tipo de jogo sujo. Se fossem bem-sucedidas, usariam a autoridade do Papa para a mobilização de toda a cristandade numa grande guerra para reconquistar a Jerusalém. Assim surgiu as cruzadas, nos séculos 11 e 13. E os Cavaleiros Templários surgiram um pouco antes das cruzadas. São muitas teorias das fundações dos Templários, mas a que eu mais acredito é que eles surgiram em 1118, através de uma carta do rei de Constantinopla, que precisava de ajuda e que seu reino estava sendo ameaçado por outro reino, como mostrarei no vídeo. O imperador de Bizâncio, altivo, glutão e mulherengo, compactuastes alianças e tivestes guerreado com todos e cada um de teus vizinhos. Todos desejam ocupar teus domínios, tua formosa capital, teu trono esplendoroso e a tua coroa. Constantinopla, a última das herdeiras de Roma, hoje é uma ratoeira. Hoje, no ano 1095 da era de Nosso Senhor, tudo está prestes a mudar. Vindos do leste, a dinastia Seleucida e seus poderosos exércitos avançam sobre teus domínios.
não tem soldados bastante para fazer frente a esta força. Desta vez, as cruzes não poderão frear aqueles que portam o coração nas mãos. Hoje escreverás uma carta e enviará ao poderoso Papa do Ocidente. Pedirás ajuda em nome de toda a cristandade e rezarás. Rezarás para que apareça um gigantesco exército de valentes cristãos dispostos a enfrentar esta ameaça. Ou para que caia um raio dos céus para varrer todos esses sarracenos diretamente para o inferno. Tua mensagem percorrerá a Europa. E ainda que tu não chegues a saber nunca, essa maldita carta provocará uma guerra eterna. As Cruzadas. Sim, seguramente foi Alejo I, com essa carta, que desencadeia a ideia de que a cristandade tem que fazer algo para evitar que os muçulmanos sigam avançando para o Ocidente. Provavelmente, do ponto de vista da grande política internacional, essa carta desencadeou todas essas questões. Assim surgiram as cruzadas nos séculos XI e XIII, e também assim os Cavaleiros Templários. O objetivo real das cruzadas estava ocultado por aqueles clérigos de alto cargo. Os que fizeram parte das cruzadas eram a maioria pessoas que cometeram atos criminosos e decidiram pagar seus pecados indo conquistar Jerusalém. Muitos deles não tinham noção do quão longe eles estavam indo, e muitas pessoas foram recrutadas nas rotas da cruzada. Muitas mortes houveram quando a cruzada chegou a Jerusalém. A matança que se produziu foi terrível. Os cronistas cristãos contam que o sangue dos muçulmanos chegava até os tornozelos. Nos falam das ruas de Jerusalém cheias de sangue, e que o sangue chegava até a metade das pernas dos cavalos, de mortos, de torturas, de todos os tipos de barbaridades. Com o decorrer do tempo, o Papa que liderou a cruzada a Jerusalém foi Urbano II, que parecia mais um general da Igreja Católica do que um pastor que pensava nos fiéis e na Igreja Católica. Existem várias teorias da morte de Urbano II, mas a que parece mais verídica que após a reconquista de Jerusalém, ele foi dormir e desse sono nunca mais levantou. A ideia de unir todas as nações cristãs da Europa sob um único estandarte já anda por tempo demais rondando em tua cabeça. E essa carta, reclamando tua ajuda, chega em momento muito adequado. Parece ter caído dos céus. Sois Urbano, o segundo, o Papa de Roma. Quem melhor que tu para liderar essa união de infantes, reis e cavaleiros contra os inimigos de Deus? Hoje te armarás de valor e vais declarar a primeira das muitas cruzadas que estão para vir. Urbano II era um papa muito peculiar. Provavelmente tivesse gostado mais de ser o general que dirigia umas tropas ou um exército do que o pastor dos cristãos, o pastor dos católicos, que é o Papa de Roma. Urbano II proclama a cruzada, a primeira cruzada, nos arredores da cidade de Clermont, certamente influenciado pela carta de Alejo I, mas também pela ideia que havia surgido alguns anos antes que algo deveria ser feito para enfrentar essa segunda leva prevista do Islã sobre a Europa. Todos vós sois culpados. Os imperadores desejosos de poder que desataram a ira de seus exércitos, os papas que sancionaram as guerras, os órfãos, os indigentes e os eremitas. Pois por vossas culpas nascerá um exército de cavaleiros condenadamente crentes, aos quais chamareis templários. Quando a guerra finalmente acabou, foi achado diversos manuscritos e riquezas. O objetivo dessa cruzada era destruir todo o povo turco-muçulmano que dominava a região e roubar todas as riquezas, ou seja, essa cruzada foi feita em nome de Deus. Mas como Deus pode estar envolvido em um nome de uma atrocidade de mortes para saquear ouro e conquistar território? A resposta é simples.
O real objetivo dos Cavaleiros Templários e das Cruzadas e da Igreja Católica era expandir e conseguir riquezas e territórios. Os Pauperes Commilitones Christi Templix Salomones, em português, os pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, conhecido como Templários, são considerados monges caçadores de tesouros, que trabalhavam em nome da Igreja Católica. Eles surgiram no feudalismo na época das Cruzadas, entre o século XI e XIII. Ele se transformará, os Cavaleiros Templários, em uma ordem de monges, com a ajuda de seus irmãos cistercienses, monges católicos, que adotaram um manto branco, que mais tarde levaria a cruz vermelha, o triplo taú dos Templários. O nome parece ser bem estranho, porque o Templo de Salomão não tem absolutamente nada a ver com Cristo. E como vocês agora sabem, Salomão foi um rei mago que utilizava magia a seu favor e adorava diversas entidades mágicas, o que nos traz uma ideia de que alguns dos rituais templários foram influenciados pela Cabala, um misticismo judeu que era utilizado pelo rei Salomão. Os Cavaleiros Templários não aceitavam Cristo como seu salvador, assim como os judeus. Nos traz uma ideia que seja provável que os Cavaleiros Templários tinham uma filosofia religiosa judaica e ocultista. O título dos Templários, que pelo que se entende, eram Cavaleiros do Templo de Salomão, e que, lembrando, as famílias da Estrela foram fundadas por Salomão para criar uma nova Jerusalém. O verdadeiro exército de Iaé estavam finalmente marchando para a conquista. Os Templários eram muito pobres e começaram com uma ordem de mais ou menos 9 cavaleiros. Graças a Bernardo de Claraval, que era cisterciense e que logo depois se tornou santo, deu início a uma campanha para construir a reputação dos Cavaleiros Templários, que cavavam em busca de tesouros em Jerusalém. Foi Bernardo, que era cisterciense, que fez despertar os Cavaleiros Templários ao Papa Gelargio II, pedindo para que tornasse os Cavaleiros Templários uma ordem monástica, que lhes oferecendo uma regra de conduta prática que fosse efetivamente um sistema de regras cisterciense. E assim foi feito. Os Cavaleiros Templários eram pobres e começaram a receber da igreja e começaram a crescer, graças a Bernardo. Bernardo se mostrou uma pessoa sem pensamentos cristãos. Sua forma de cristianismo era incomum. Parecia um tipo de misticismo oculto. Bernardo se mostrava um grande admirador de Salomão, e é provável que ele praticava o ocultismo de Salomão, que era a Cabala, Tetragoetia e outros tipos de magia usadas por Salomão. Os Cavaleiros Templários rapidamente se espalharam por todos os países da área cristã. Em cada caso era designado um mestre em posição. Godofrey de Bouillon e Hugues de Payés foram os 2 primeiros grãos-mestres dos Templários e os responsáveis pela grande guinada dos Templários. Seu início tanto que ao ponto de que, em 20 anos, eles já tinham cerca de 20.000 homens em seu exército, e a sua estrutura de hierarquia era muito parecida com a maçonaria. A iniciação na ordem envolvia uma cerimônia secreta, e logo começaram a circular rumores de que os Templários estavam se entregando a rituais que não eram cristãos. Os Templários eram muito destemidos. A regra principal dos Cavaleiros Templários era jamais se renderem. Os Templários provaram ser homens de negócios espertos, quanto tanto guerreiros destemidos. Eles também navegavam, criaram bases navais e até mesmo entraram no ramo de comércio em Champagne, na cidade da França. Os Templários começaram a vender lãs dos cistercienses e a vender nas feiras de Champagne, na França. Os Templários também trabalhavam como banqueiros, emprestando dinheiro às pessoas e a clérigos para terminar igrejas, construir arquiteturas, guerras e, é claro, as cruzadas para ficarem cada vez mais ricos. Na última parte do século XIII, Filipe IV herdou um reino que estava profundamente endividado. Esse reino
era a França, em parte emprestado de dinheiro aos judeus, mas principalmente os cavaleiros templários. Além de dever dinheiro aos templários, Filipe também se sentia envergonhado. Filipe IV atraiu um dos chefes dos templários à França, que foi Jacques de Molay, em 1307. Foi feita uma comissão de inquérito em 24 de agosto de 1307. De Molay e todos os seus antigos membros foram detidos pela ordem de Filipe IV. Jacques de Molay, juntamente com centenas de membros templários, foram torturados e revelaram suas práticas heréticas e não ortodoxas, sob grande tortura, e de Molay revelou uma fileira de crimes. Os crimes que eu irei demonstrar agora foram todos praticados pelos templários, segundo os registros históricos. Crimes dos templários: rejeição de Cristo e a profanação da cruz, o culto a um ídolo, execução de um sacramento deprupado, assassinato em ritual, o uso de um cordão de significado pagão, o uso de um beijo no ritual, alteração da missa, atos